Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da minha página do Instagram. É um prazer ter você aqui. Toda quarta às 19 horas tem live. Já faço essas lives desde 2018. Então, tem muita live para você, terapeuta. Tem mais de 290 lives lá no meu canal vizinho. O que é canal vizinho, Alessandra? Começa com You, tem um link na minha bio. Depois você se inscreve lá e maratona as lives. Por quê? Nas lives eu dou muitos detalhes. Então são conteúdos gratuitos que você, se colocar em prática, já vai, decolar. Bora decolar, terapeuta. Boa noite, Janice, Isabelle, querida, terapeuta premium de valor. Quando eu falo assim é porque é minha mentorada, lindona. Andréia, boa noite, bem-vinda, querida. Andréia retornando aí aos palcos da terapia, retornando com tudo. Isso aí, bora que bora. Vamos entrando, vamos compartilhando aí também com outros terapeutas, porque hoje eu vou falar sobre organização. Muitos terapeutas pensam que basta fazer ali algo mais planejadinho, organizadinho, que ele consegue. Aí ele compra uma agenda, ele baixa um aplicativo e não consegue. Por que será? Porque a organização pode estar muito mais ligada ao emocional do que você imagina. Então já separa papel e caneta e bora. Deixa eu colocar aqui. Boa noite, pessoal que tá entrando aí. Carla, Silvia. Oi, Isabelle, lindona. Deixa eu colocar aqui o título também no comentário. Então eu coloquei assim, por que alguns terapeutas não conseguem se organizar? As raízes emocionais por trás disso. Vamos ver se cabe tudo aqui. Por trás disso. Então, já estão com papel e caneta aí. Já deram coração? Já compartilharam a live com mais terapeutas? Sim ou não? Quando vocês fazem isso, aperta o coração, compartilha a live, vocês ajudam as pessoas que estão aqui fazendo conteúdos a que essa live seja entregue para mais pessoas, faz com que essa live seja realmente útil. Obrigada aí pelos corações. De vez em quando aí, meu marido já entra, né? Aí apertando o coração, porque eu falei pra ele que ia dar alguns beijos nele, se ele desse coração. Né, marido? Cadê o coração? Vamos lá, gente. Vocês sabem que eu amo brincar, eu amo rir, torna a vida mais leve. Então, nós vamos muitas vezes falar de coisas sérias, mas pode ser leve. Valéria, querida, boa noite. Valéria fez live hoje com a Eduarda. Ela foi, estreante hoje. Acredito que ela nunca tenha feito com ninguém antes, ou fez uma, não lembro. Mas no grupo Premium, ela estreou hoje live. Então, as minhas terapeutas, os meus, que tem o Pedro também, né? Entrou um homem na mentoria, estão fazendo esse movimento do mês das mulheres com vários temas aí sugeridos por mim, outros eles mesmos que bolaram, enfim, estão fazendo movimento para ajudar as pessoas. O importante é isso, nós ajudarmos as pessoas. Boa noite, José. Boa noite a todos. Então vamos lá, com papel e caneta na mão, percebam o que eu vou falar para vocês. Por que alguns terapeutas não conseguem se organizar para fazer o que eles precisam? É só falta realmente de organização ou tem algo por trás emocional? Então eu vou falar algumas questões emocionais, porque não são todas, não tem como a gente enumerar todas. As pessoas, pessoal, são plurais. Elas não são singulares. O que isso quer dizer? Eu vou dar aqui alguns motivos, os maiores motivos que eu vejo no meu atendimento, com a minha experiência de 17 anos nessa área terapêutica. Eu elenquei
algumas causas para vocês pensarem, para vocês também levarem para a terapia de vocês, para vocês se perceberem. Principalmente aí, boa noite, Neia, Neta, Nete. Boa noite, Wanda. Para vocês se perceberem, tá? Então, coloca aí para mim, que eu gosto que vocês participem. Alguém aqui conhece uma pessoa que vive dizendo que precisa se organizar e não consegue? Conhece alguém assim? Eu vou trazer tudo para o profissional, mas vocês podem também levar para alguma outra área. Aqui eu falo voltado para o profissional porque é o meu público, os terapeutas que demandam esse tipo de... Foi até a live foi sugerida por uma terapeuta, esse tema, porque ela disse que ela não consegue se organizar, já tentou de tudo e não consegue. E aí pediu para que eu falasse para ajudá-la. Então estamos aqui. Então vocês conhecem alguém? Boa noite, Leonice. Conhece alguém que vive dizendo que precisa se organizar, mas não consegue se organizar? Quando vê, já está totalmente desorganizada, já está algo ali que está atrapalhando a vida. Alguém conhece? Diga aí para mim enquanto eu bebo água. Conheço, não conheço? Digam-me tudo, não me escondam nada. Por que demora um pouquinho? Porque às vezes tem um delay. Delay é esse atraso no o que eu tô falando aqui e ao que vocês recebem aí. Oi, Grazi, boa noite, bem-vinda. Vamos que vamos, vamos ver. Coloquem aí pra mim se vocês conhecem, tá? Coraçãozinho, muito obrigada. Então, muitos terapeutas pensam que é por falta dessa organização, de planejar, preciso de um método, eu quero uma agenda melhor, eu vou comprar um planner, eu quero algum aplicativo de gestão de tempo. Eles ficam achando que é essa superficialidade. A Wanda falou que conhece. Eu acredito que mais pessoas também aqui conheçam. Mas, muitas vezes, a maioria não é questão de ferramentas, sim uma questão emocional. Ou seja, eu costumo dizer, o buraco é mais embaixo. A Isabelle também conhece, tá vendo? Boa noite, Silvanete. Então, ó, eu vou olhar aqui pro lado que eu coloquei os tópicos live, pessoal. Quem é da minha mentoria sabe. Quem não é, eu aproveito também para ensinar vocês, porque eu quero que vocês também façam lives. Eu quero preparar vocês para que vocês ajudem também o maior número de pessoas. Então, quando vocês forem fazer live, vocês vão colocar os tópicos. Não escreve tudo, porque senão você vai cair na vontade de ficar lendo. E é feio quando você fica lendo o tempo todo. Mas quando você lê um tópico e desenvolve, aí fica ok. Você pode e deve anotar os tópicos. Por quê? Você está falando aqui, às vezes uma pessoa comenta, você acaba se perdendo e tendo lá os tópicos, você não se perde, tá bom? Então, de vez em quando eu olho para o lado, que hoje eu anotei no computador. Às vezes eu anoto à mão, às vezes no computador. Depende do dia. Oi, Elcimar, boa noite. Tá bom? Então, bora que bora. Já pegaram, né? Papel e caneta. Então, primeiro tópico que eu já falei algumas vezes, mas eu digo sempre, quanto mais vocês ouvirem em dias diferentes, em formas variadas, mais você vai internalizando o que você, no fundo, já sabe. Só que entre saber e fazer tem uma distância, tem um gap, tem ali algo que você ainda tem que percorrer, tá bom? Então, número 1. Boa tarde, boa noite. Boa noite, na verdade, Eduarda. Falei sobre você no início, que você hoje estreou nas lives do Terapeuta Premium, né? Muito bem. Então, tópico número 1. Anotem aí por que alguns terapeutas não conseguem se organizar. Porque as questões muitas vezes são emocionais. E a questão número 1 que eu vou dissertar aqui com você, discorrer aqui com você. Medo de dar certo. Ai, como assim, Alessandra? Sempre quando você me fala isso, eu não concordo. Como assim? Eu quero muito dar certo na terapia. Sim, esse é o seu pensamento consciente, superficial.
Mas, na verdade, se você quer dar certo e não está fazendo o que precisa ser feito para dar certo, quem está comandando é o seu inconsciente. Você muitas vezes já sabe tudo teoricamente, mas por que você não faz? Tudo que você sabe e você não faz é porque quem está comandando é o seu inconsciente. Se fosse o consciente, você já teria feito. Então, medo de dar certo. O que o medo de dar certo pode provocar em você? Aí eu elenquei aqui. Se você der certo, você vai ter maior responsabilidade, maior visibilidade, menos tempo para suas outras coisas. Você vai estar ali, você vai ter mais clientes. E quando a gente fala de mais clientes, tem terapeutas que falam: mas isso é muito bom, eu vou ganhar mais dinheiro. Pois é, mas entre ter mais clientes e ganhar mais dinheiro, inconscientemente você está presa no eu não vou ter tempo para mim, para minha família, para minha casa. E quando esse medo vem, você acaba afastando as pessoas inconscientemente. Como você afasta as pessoas? Não fazendo o que você precisa fazer, não aparecendo, não investindo nos estudos que você já tem acesso. Principalmente quem é da minha mentoria, tem mais de 60 aulas lá completíssimas. Tem gente que entra para a mentoria e nem assiste às aulas. Tem gente que entra para a mentoria e não acompanha o grupo. É uma mentoria em grupo. Ah, Alessandra, não dá tempo. Então, é o teu inconsciente te sabotando para você não conseguir viver de terapia. Porque aí quando você fala, eu fiz de tudo, é mentira. Aprenda a confrontar o que a tua mente está falando com você. Eu já fiz de tudo. Não fez nem a metade do que você precisa fazer para realmente viver de terapia. Você não fez. Você acha que fez porque você está fazendo coisas sem intenção. Tá fazendo... a Alessandra fala que é para postar. Eu postei hoje, ó. Botei um bom dia lá, mostrei lá a minha agenda e disse que tinha vaga. Gente, não é postar por postar. E nem aparecer por aparecer. Precisa ser intencional. Se você não faz isso e fica repetindo para você que é porque você não se organiza, que é porque você não tem uma agenda melhor, um aplicativo, para de se enganar. Quanto antes você admitir que esse medo é real na sua vida, mais você vai poder olhar para isso e falar: mas eu mereço viver de terapia, eu quero viver de terapia, eu preciso ter mais clientes para poder ter realmente condições de me sustentar através da terapia. Fez sentido aí, meus amores? De coração, coloque aí, tá? Perguntas, coloquem na interrogação, como já colocaram duas ali, talvez tenha sido de agora, não sei, depois eu vou abrir. Mas enquanto eu for elencando os motivos que eu separei para vocês, vá fazendo pergunta na interrogação, porque eu posso não ver no comentário. A Eduarda falou: tenho puxado minha orelha em relação às aulas. Muito bem, Eduarda. E sei que não fiz de tudo ainda. Com certeza. Nem você, nem a maioria que está no grupo, tá? Nem eu também. Eu ainda não fiz de tudo para eu crescer mais. Porque, gente, nós chegamos num patamar. Só que a tendência do ser humano é se acomodar, é tendência. Nós, lá por conta da época das cavernas, o nosso instinto é preservar energia. Então, se você chega num patamar que você já acha ok, a tendência é querer ficar descansando, usufruindo do que você já tem. Para que eu cresça mais, eu preciso fazer mais. Então, tua agenda vai
casar com o que você recebe na medida do esforço que você faz para isso. Não tem como, eu falo sempre, não tem como você fazer esforço de R$100 e querer ganhar 1.000. Não é congruente, não é justo. Como que você vai receber coisas injustas? Não tem como. Então, vamos fazer um esforço para ganhar umas centenas de reais, ou a gente vai fazer esforço de R$1? Você precisa observar isso. A Neia falou eu. Raquel falou um loop infinito de acerto e erro até dar certo. É isso. Ana Lúcia, boa noite. Então, o medo de dar certo não é de dar errado. É real. Porque se der certo, você vai perder várias coisas que você tem hoje. Inclusive o teu tempo, inclusive você vai falar, nossa, muitos falam isso pra mim, vê se faz sentido aí. Alessandra, nossa, você tem grupos, você dá aula, você atende, você tem sua família, como você consegue? Que horas você faz isso? Eu escuto muito. As pessoas falam assim, você não dorme, não? Eu tenho mentorada que pergunta se eu durmo. Durmo e durmo muito bem. Não durmo 8 horas, porque eu não preciso de 8 horas. Mas eu durmo cerca de 6, 7 horas. E acordo, ó, supimpa. Isso é velho. Mas é o que veio aqui e eu vou usar. Quem for mais de 40 consegue entender esse meu adjetivo. Tá? Então, nós precisamos fazer o que é necessário para chegarmos lá. E o medo de dar certo é algo que tem atrapalhado muitos de nós. Chegou num patamar, a tendência é que a gente se acomode. E não, nós temos que fazer mais se nós queremos mais resultados. Dê coraçãozinho aí se vocês concordam com o que eu falei. Então, ó, já disse que eu vou olhar para cá porque eu coloquei os tópicos. Toda live vocês escrevam o tópico e vai desenvolvendo, tá bom? Batendo um papo, não é apresentação de jornal. Você não tem que ficar dura olhando para frente. Aqui, não, relaxa o corpo, é bate-papo. Somos aqui, são pessoas conhecidas, mesmo que eu não conheça pessoalmente, mas eu já sei. E se alguém não concordar, tem todo o direito. Simples assim, tá? Boa noite, pessoal que foi entrando. Marilene falou, tem tempos que não ouço essa palavra, mas que bom que você conhece. Então, o primeiro item eu coloquei medo de dar certo, tá? E expliquei o porquê. Essa live ela fica gravada e amanhã vai lá pro meu canal vizinho às 19 horas. Tem mais de 290 lives. Segundo, tá? E essa forma aí, a primeira que eu falei, medo de dar certo, é uma forma inconsciente da sua psique, né, de te proteger. Proteger de quê? De tudo que você vai, entre aspas, perder para poder viver de terapia. A gente não quer perder nada, mas para que eu ganhe algo a mais, muitas vezes eu preciso abrir mão de outras coisas. Então, as pessoas ficam perguntando, né? Você não dorme e tal? Não, eu administro. 24 horas todos nós aqui temos. Só que tem pessoas que administram muito mal as 24 horas. Se você quer realmente uma profissão na qual você viva dela, quanto tempo que a gente geralmente trabalha na CLT? Não são 8 horas por dia? Como é que você quer trabalhar 1 hora em divulgação, não tirando os atendimentos, tá? E quer ganhar como lá mais do que na CLT, entendeu? Então, quem trabalha por conta própria, muitas vezes vai trabalhar muito mais em termos de carga horária. Quem é dono do próprio negócio, o nosso negócio, a nossa terapia é um serviço, mas é um negócio, muitas vezes trabalha muito mais, a carga horária é muito mais pesada, tá? Então, não tem essa de, porque eu trabalho em casa, só vou ficar lá 2 horinhas e o resto eu vou ficar livre. Não tem como. Se você tá fazendo isso, tá fazendo errado. Vai continuar ganhando como hobby e não como
profissão. Se você trata a terapia como hobby, é como hobby que você vai ganhar. Beleza? Gente, eu sei que às vezes dói, eu sei que às vezes parece que eu tô sendo dura, mas se eu não falar a verdade pra você, você vai continuar como tá e vai falar: ah, a Alessandra não me ajuda. Porque eu ouço ela falando sempre, mas eu não consigo um resultado melhor. Se eu ficar passando a mão na sua cabeça, é isso que vai acontecer. Eu não posso fazer isso. Tá bom? Boa noite, Patrícia. Boa noite, Oneida. Então, número 2. Anota aí. Por que que alguns terapeutas não conseguem se organizar? E eu tô dando as raízes emocionais, as prováveis, as que eu vejo mais, né, pela minha experiência e pelos meus atendimentos. Então, ó, perfeccionismo é um deles, que eu já falei aqui, tem live específica de perfeccionismo lá no meu canal vizinho, depois vocês procurem lá. Mas o perfeccionismo faz com que as pessoas fiquem paralisadas no ideal de perfeição e com medo de fazer errado, de fazer mal feito, elas acabam não fazendo. Porque quando eu não faço, eu me protejo. Então, se eu tenho um perfeccionismo, eu faço, aí não publico, porque saiu um cabelo arrepiado, eu não publico. Ai, não, meu óculos estava torto, ai, não vou publicar. E sabe o que acontece com isso? Vem o cansaço de você ter que ficar repetindo lá no teu vídeo, de você fazer tudo, fica muito cansativo. E aí você acaba se enganando que você está trabalhando muito, mas não tá. Você nem publicou como é que você está trabalhando muito. Então, cuidado, o perfeccionismo é uma armadilha. Você realmente se cansa, porque você fica ali, ó, não sei quantas horas, mas não produziu efetivamente nada. Produziu sim cansaço para você, produziu engano. Então, perfeccionismo também é uma estratégia de autoproteção que geralmente vem da infância. Em algum momento na infância, você percebeu que se você se comportasse bem, se você fosse a bonequinha, se você não fosse malcriada, se você fosse boazinha, se você não respondesse, você ganhava atenção dos seus pais, dos seus cuidadores, ganhava elogio, ganhava amor. E a criança, ela generaliza. Até hoje você está buscando essa aprovação, essa perfeição, porque você entendeu que lá atrás você tinha que ter feito tudo correto para ser amada, para ser cuidada. Isso é muito profundo. Quando a pessoa fala, né? Ai, qual o seu defeito? Aí, geralmente o meu defeito é o perfeccionismo, como se fosse algo bom, mesmo quando responde um defeito bom, não é bom. Perfeccionismo faz você ficar paralisada, faz você gastar muita energia e faz com que você não se organize, porque você vai achar que tem que estar tudo muito perfeito antes para você fazer algo. Então, principalmente se você tem foco nesse perfeccionismo, também em outras coisas na sua casa, por exemplo, você não vai ter tempo de produzir para terapia, porque você está presa no perfeccionismo de cuidar da sua casa, de cuidar das suas coisas, tá? Trava muito. Silvanete falou, quando gravo o vídeo fico cansada, exausta. Sim, Silvanete, primeiro, você já evoluiu muito, hoje eu falei isso para você. Só que você, assim como várias outras aqui, vários outros profissionais, não tem ainda a habilidade de ligar uma câmera e, pum, fazer sem se, né, desgastar. Por quê? Porque você repete. Eu tenho certeza, quando você manda no grupo para eu analisar, você já fez não sei quantas vezes. E ali você tá cansadíssima. E ainda, nossa,
Eu mando, às vezes a Alessandra ainda fala que tem coisa a ser consertada. Ai, meu Deus, né? Como se fosse um trabalho assim muito pesado. Mas tem alguns fatores. Você começou recentemente, você não desenvolveu ainda essa habilidade de comunicação e oratória, mas você percebe que você já melhorou muito. Pega lá os seus primeiros vídeos para ver como você está hoje. Vocês não podem se comparar com outras colegas. Não compare o seu bastidor com o palco do outro. Muitos colegas já estão à frente, sim, porque começaram há mais tempo, porque às vezes é até mais nova que você em termos de mentoria ou em termos de estudo, formação, não importa, mas ela é outra pessoa. Você precisa se comparar com o seu bastidor. O que você faz, o que você está colocando muitas vezes no lugar desse seu treino que precisa ser mais, ter mais olhar para isso se você quer já, né, um resultado melhor. Então, gente, a gente precisa olhar para isso. Se eu quero realmente viver de terapia, eu vou precisar produzir de acordo. Senão, não vai. Vai passar 2026, vai chegar lá, 2026 para 27, falar, ai, não fiz o que é preciso, eu não quero. E no que depender de mim, eu não vou deixar que isso aconteça com vocês. Porém, eu não posso fazer por vocês. Mas eu dou, gente, tudo que eu já aprendi e aprendo muito ainda hoje, eu passo tudo para vocês. Por que eu faço também mentoria como aluna? Porque eu estou sempre aprendendo com pessoas que já estão num nível mais alto que eu. Não tem como a gente falar que já sabe tudo. Então, eu não fico sem um mentor. Eu tenho hoje 3 mentores. Uma mentora de comunicação, 2 mentores de estratégia. A de comunicação eu estou colocando sempre, porque é a Delma. A Delma, ela tem a mesma energia, a mesma motivação que eu. Ela gosta de ensinar. É algo que a gente faz com muito amor. E eu nunca tinha visto isso em outros mentores. São competentes, mas eu não percebi esse amor, essa paixão que eu também tenho. Então eu me identifiquei muito com ela. Então eu não deixo de renovar. Eu já renovei, a mentoria dela são 6 meses, eu renovei, participo da comunidade, vai ter evento dela, teve evento em São Paulo, eu fui, vai ter evento no Rio, eu vou, vai ter evento no fim do ano em São Paulo, eu vou também. Por quê? Eu poderia falar, não, já tá bom pra mim, eu já sei muito. Não, nunca é demais aprender. Porém, qual é a diferença? Eu vejo muitos terapeutas também estudando, mas só estudando. Gente, o que eu aprendo com ela numa aula, na outra, eu já tô colocando e ensinando para vocês. Lógico que tem coisas lá que não cabe para vocês, mas eu filtro o que cabe e passo tudo para vocês. Obrigada, Neia. Entenderam? Perfeccionismo vai fazer com que vocês fiquem se desgastando, vai fazer com que vocês fiquem no mesmo lugar. Então, olhem para isso e falem, nossa, isso aqui não saiu perfeito, mas eu vou mandar assim mesmo. Porque eu posso, se autorize não ser perfeita. Se autorize ser humano. Ser humana. O humano erra. Até a máquina erra. Porque muitas vezes a gente programa uma coisa e dá um defeito, ela vai errar. Por que você, ser humano, não erra? Boa noite, Luciana. Então, perfeccionismo te trava. Então, sai disso, sai disso. E veja a live que eu fiz específica de perfeccionismo, tá? Número 3, motivos emocionais pelos quais essas raízes emocionais aí estão prendendo vocês para vocês se organizarem melhor. Você acha que é organização, mas na verdade não é. O buraco é mais embaixo. Autossabotagem, terceiro tópico, ligado à autoestima. Como assim, Alessandra?
beber uma água enquanto isso. Anota aí. No fundo, gente, por que eu coloquei autossabotagem ligada à autoestima? Lá no fundo, às vezes não tá nem tão fundo assim. O terapeuta, na verdade, ele não acredita no próprio valor. Porque para ele acreditar no próprio valor, as pessoas que tomaram conta dele, os significantes, muitas vezes os pais, às vezes pessoas que tomavam conta, não reconheceram, não validaram. Então, não foi formado a autoestima. Auto, gente, sempre é com U, tá? Auto é de altura com L. Auto com U é da minha estima, a minha própria estima. Então, já vi terapeutas, infelizmente, também errando. Eu pego muito no pé por causa do português, porque isso também coloca a pessoa para baixo. Então, a autoestima, quando a pessoa não tem, ela tem, ao contrário, uma baixa estima, ela duvida do próprio valor. E por duvidar do próprio valor, ela se sabota. Ela se sabota não fazendo o que é preciso. Só que aí ela se engana dizendo que é falta de organização. Estão entendendo? Dá coração aí para você dizer se entende ou não. Sim ou não? Então, quando chega a hora de você se posicionar, de você falar, se organizar, se estruturar, você não consegue. Porque você se sabota. Porque você está com baixa autoestima. Obrigada pelos corações. Ok, Andréia? Depois você vê. Beijo. Tá? Entenderam? Então, olhem para isso, para vocês não se sabotarem. Vamos trabalhar a autoestima. Falando nisso, está terminando o nosso livro. Já tem mais de 1 ano que eu estou fazendo o estudo desse livro. Como fortalecer a sua autoestima. Às vezes eu falo como aumentar, mas é como fortalecer. Mas não tem problema, mesma coisa. A autora, ela é psicóloga, eu estou trabalhando nesse livro e faço analogias com atendimento. Então, não é só o livro. Segunda-feira, às 18 horas, tem mais um encontro. Então, gratuito para você, terapeuta. Você que participa do meu grupo de apoio, eu coloco sempre o link lá, tá bom? E quem é da mentoria, eu também coloco, que vocês são muito bem-vindos. A aula, esse encontro do Clube do Livro, eu chamo Clube do Livro dos Amigos Terapeutas. Não acontece em datas certinhas, é quando eu posso, quando a agenda dá uma respirada, eu marco. Geralmente 2 a 3 encontros por mês, tá bom? Próximo vai ser agora dia 16. Isso, segunda-feira agora, às 18 horas. Tá? Pra gente trabalhar aí a autoestima. A autora é maravilhosa. Ela é psicóloga, então assim, né? É americano, psicólogo. Quarto item que você pode ter e você não sabe, tá achando que é falta de organização, terapeuta. Falta de clareza emocional. O que é isso, Alessandra? Por quê? Por quê? Então, essa falta de clareza, muitas vezes, você fica achando que é realmente só questão de se organizar. Aí você faz uma planilha, aí você, primeiro dia você cumpre, o segundo dia, mas depois você começa a fazer coisas para se sabotar, porque você, na verdade, não tem clareza do que você sente, por que você se sabota, entendeu? Do que você já viveu lá atrás. Tem gente que fala, eu não lembro quase nada da minha infância. Aí eu falo, aí é que mora o perigo, eu canto essa musiquinha internamente. Não é que você tem que lembrar especificamente, ver cenas, mas você precisa acessar. Porque se você não acessa o que você viveu na infância de ruim, como você vai liberar? Então, quem é da TRG sabe que a gente precisa acessar. Não acessar somente com cenas, mas pode ser também através do corpo. Hoje eu fiz um atendimento para uma terapeuta que ela estava buscando uma resposta, buscando. Eu já fiz, ela já fez terapia completa e não acha. E aí eu falei para ela o seguinte, muitas vezes você está buscando no racional
entender algo que você não vai entender através do racional. Vamos fechar os olhos. Botei para respirar, para relaxar. Fiz alguns links para ela, que amanhã, inclusive, tem a aula de link. O link faz com que a pessoa abra o entendimento e se permita olhar mais profundo. E eu trabalhei o corpo. Onde é que está tal coisa que ela estava buscando? No seu corpo. O seu corpo sabe. A tua mente pode não saber. Por quê? A mente, ela faz questão de apagar, ela faz questão de trazer para você outras coisas, porque a mente mente, mas o corpo não mente. Então eu busquei com ela o que ela queria entender no corpo. E a partir do corpo veio cena. E ela chorou, e ela sentiu nota 10, só que era algo da infância, né? Novidade. Só que ela falou assim, nossa, eu olhei aquela menina, quando fala isso, tenha certeza, terapeuta, o cliente não está na primeira pessoa. Eu olhei aquela menina e ela estava assim, assim, assim. Eu falei, pois é, essa menina é você. Isso ainda continua dentro de você. E aí ela... Falei, você está se olhando de longe, eu quero que você reviva. Eu pude falar assim, também porque ela é terapeuta, né? Então a gente vai mais a fundo. Só que ela estava perdida no que ela estava sentindo. E ela achou. E aí eu falei para ela já passou por terapia. E parecia que era algo, ela estava buscando resposta. Eu falei, a resposta você já tem. Só que vocês precisam treinar. Precisam muitas vezes de uma condução. Olhar para o corpo. O corpo sabe. Mas para acessar isso, você precisa se libertar. Se liberar. Tá? Selma falou, eu me identifiquei, não vejo trabalho valorizado, trabalhando em casa. Pois é, só que não, é o contrário. Que maravilha. Você trabalhar em casa. Quando o cliente desmarca, Selma, eu não fico triste. É lógico que assim, nossa, vai demorar mais, tal. Eu estava aqui preparada, né? Mas sabe o que eu faço? Como eu trabalho em casa, eu vou lá, faço alguma coisa. Ou se eu não tenho... Sempre tem algo para fazer em casa, né? Mesmo você tendo ajuda, tal, sempre tem. Mas às vezes eu não tô afim, eu vou lá, eu deito na rede, eu vou escutar os passarinhos. O cliente, desmarcou, eu fico... feliz, mesmo ele tendo desmarcado. Já pensou se eu estivesse lá num emprego CLT, como eu já fui gestora, né, de call center, ter que ficar o tempo todo, não tem um descanso, cumprindo horário, às vezes trabalhando no fim de semana. Ai, não quero mais isso pra mim. Eu quero essa qualidade de vida que eu tenho em casa. Né? E trabalhar em casa é uma das melhores coisas que eu já fiz até hoje. Ganhar meu dinheiro aqui, ó, da minha casa. Olha que maravilha. Todos nós merecemos isso. Só que muitas vezes a gente se sente, se não olhar, desvalorizada. Porque a gente está esperando o valor das outras pessoas. Porque a nossa criança espera isso. Só que o nosso adulto precisa olhar para essa criança e falar, não precisa ninguém te elevar. Não precisa ninguém te elogiar. Nossa, que emprego maravilhoso que você tem. Nossa, você é funcionária pública. Minha mãe até hoje fala, minha filha, você é tão inteligente. Você tinha que ter feito um concurso público. Eu começo a rir e falo, não, mãe, isso não é pra mim. Eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo. Aí ela fica assim, né? Mas eu não preciso que ela me enalteça. Eu faço isso, entendeu? Ter clareza emocional é isso. Não precisar que o outro veja, eu vejo. Aí é uma libertação. Boa noite a todos que estão entrando. A Sil deu boa noite. Deixa eu ver, Mary, boa noite. Nem me fala, é horrível ser CLT, isso aí.
Selma falou, perfeito. Quando a gente fica buscando validação, reconhecimento, elogio, seja o que for, de fora, a gente vai se frustrar. Ah, não, Alessandra, eu só espero de algumas pessoas. Pois é, mas justamente essas pessoas que às vezes estão atrapalhando o progresso da tua evolução. Você está indo esperando, né? Então, não vamos esperar nada de ninguém, mas para isso você precisa trabalhar o seu emocional a fundo. Silvanete falou, já faz 6 anos que não sou mais CLT. Ai, legal. Eu faz 17 anos. Oh, delícia, né? Viram? Ter clareza emocional do que a gente sente, do que a gente precisa, do que a gente ainda quer do outro, mas que se a gente ficar querendo isso vai atrapalhar. Então, se aprofundar no que a gente sente, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Então, quando a pessoa não tem clareza emocional, ela fica buscando um monte de coisa. Ela não se aprofunda muitas vezes. Aí ela, não, agora eu vou fazer mais um curso. Aí eu vou criar aqui um projeto. Aí eu vou mudar aqui porque não é possível, tá faltando alguma coisa. Mas não é técnico, não é um curso, é direcionamento, é clareza emocional. Por isso que na mentoria eu coloco exercícios para vocês fazerem lá. Tem exercícios para travas mentais, tem exercício para liberar as crenças, tem tudo na mentoria. Só que vocês precisam acessar, né? Vamos lá. Quarto já foi. Quinto, sobrecarga emocional. Então, muitos terapeutas estão sobrecarregados, principalmente as mulheres, emocionalmente. Cuidam de clientes, da casa, da família, cuidam de tudo e de todo mundo. Cuida lá da família de origem, né? Ai, minha mãe, meu pai, ou então meus irmãos, tá olhando lá. Muitas vezes fez o curso para poder ajudar essas pessoas e aí se frustra porque essas pessoas não valorizam. Aí você fica, ó, num looping, numa repetição, querendo, na verdade, ser vista, ser amada. Quem se sobrecarrega emocionalmente, ajudando a todo mundo, em primeiro lugar, menos a ela, está buscando amor, está buscando ser visto, porque simplesmente faltou para você na infância. Tenha certeza disso. Se você ainda hoje se sobrecarrega, faz as coisas para todo mundo e não faz para você em primeiro lugar, você está na ilusão de que as pessoas vão olhar para você e finalmente vão ver a pessoa maravilhosa que você é. A pessoa que merece ser amada. Fez sentido? Oi, Luzia, boa noite. Jéssica, boa noite. Selma falou, eu tentei ser CLT e não me enquadro mais. Muito bom. Valéria falou, faz 1 ano. Já tem 1 ano, Valéria, que saí da CLT. As suas orientações foram muito importantes para essa fase. Gente, a Valéria é minha mentorada, né? E quando eu soube, porque eu pensei que ela ganhasse mais, ela ficava presa lá naquele trabalho dela. Quando eu soube o valor, eu, Valéria, sai agora! Brincando com ela, porque a gente não tem que falar o que a pessoa tem que fazer. Mas eu achava que, né, devido a um salário maior, tal, e ter filhos ainda em idade escolar, né, eu achava que era por isso. Mas quando eu... Valéria, você vai ganhar muito mais na terapia, mas para ganhar muito mais, você precisa fazer a sua transição de carreira. O que é fazer a transição? Não pode ter dívida, porque se eu tiver dívida, a pessoa no primeiro mês que está trabalhando por conta própria, ai, não entrou, no segundo, no terceiro. No 6º mês, a pessoa já fica desesperada, porque o dinheiro que recebe acaba, e aí? Vai fazer como para pagar as dívidas, pagar as contas? Não pode. Quem tem que fazer transição de carreira precisa zerar as contas.
Ai, como assim, Alessandra? Pobre só compra parcelado. Pois é, isso que você acredita, é isso que você vai ter. Se você sai comprando tudo parcelado, você vai ter que pagar. E se você não tem uma segurança, não tem um valor certo no fim do mês, você não vai sair nunca do seu trabalho. Então precisa olhar para isso. Talvez seja isso que esteja te mantendo. A falsa segurança do emprego com dinheiro no fim do mês certinho. Na terapia você vai poder ganhar muito mais. Mas para ganhar muito mais, você também tem que fazer muito mais. Não é fazer tudo em casa e quando você sente vontade, você vai lá e faz um videozinho. Quando você sente vontade, você vai lá no grupo, fala alguma coisa. Quando você sente vontade, você lê o grupo. Quando você sente vontade, você vê uma aulinha. Não vai dar. Sinto muito. Por isso que eu agora já tem, um mês que eu não estou mais recebendo pessoas que não se comprometam com o processo na minha mentoria. O que é comprometimento com o processo? Não quero pessoas que entrem e fiquem assim, nossa, já entrei, já tem 2 meses e nada de cliente. Comecei a postar o que a Alessandra falou e nada ainda. Meu amor, viver de terapia é como se você fosse abrir um negócio, é um negócio, só que o teu produto é serviço e para que a sua loja prospere, no mínimo são 2 anos. Fazendo o que é preciso, o que é, Não adianta o tempo de formação. Tem gente, eu me formei em 2022 e você fez o que é preciso para viver de terapia? Não. Então é a mesma coisa se você tivesse formado ontem. Não é o tempo de formado, é o tempo que você está fazendo o que é preciso para viver de terapia. Se você não fez, nem adianta contar esse tempo aí de certificado, não. É ilusão, tá? Então a gente precisa fazer. E eu quero pessoas comprometidas em ler o grupo, em assistir às aulas do grupo, em participar das aulas. Se eu, lá no formulário que eu fiz, nas perguntas que eu fiz, notar que a pessoa está querendo milagre, falo, não, sinto muito, mas não é na minha mentoria que você vai conseguir isso. E nem na de ninguém, só que o povo te ilude. Eu não iludo ninguém. Você vai precisar trabalhar. Você vai precisar se mexer. Mas não é isso que você quer? Então, para você conseguir o que você quer, você precisa fazer o esforço que a pessoa que já conseguiu fez. Gente, é só vocês verem. Pessoas milionárias aqui na internet. Milionários, já são podres de rico. Milionário. Aparece todo dia. Por que você, que ainda nem vive do que você faz, quer aparecer de vez em quando? Que loucura é essa? É algo, que tá na cara. Pessoas que já têm muita grana, todos os dias estão... mas ela mostra as coisas, né? Não é a mesma coisa. Só que por que fascina as pessoas? Porque as pessoas querem aquele dinheiro. Só que as pessoas fazem o que ela faz para ter aquele dinheiro? Não. Aí fica vivendo da ilusão. Quanto mais rápido você colocar o pé no chão e executar o que é preciso, com intenção, você vai conseguir. Agora, não adianta só você publicar, você aparecer, só para você ter cliente. Não é só isso. Ter cliente é consequência de um trabalho que você faz de ajuda às pessoas. Um trabalho que você faz conectado à sua missão de vida. Por isso que na mentoria tem aula de missão de vida e propósito. Tem 2 aulas até. Se você não estiver conectado à sua missão e propósito de vida, não vai. Tá vendo como é profundo?
Buenas noites, Claudilene. Amanhã estaremos juntas na tutoria. Gente, já abri o grupo provisório da tutoria, que vai ser amanhã às 18 horas. Eu mando o link da aula amanhã. Quem eu não coloquei no grupo, dá uma olhada lá, que o grupo já tá pronto. Me fala, tá? Que eu vou anotando todo mundo, mas às vezes escapa alguma, mas eu sempre faço uma chamada. Já botei vocês no grupo. Quem já mandou o Pix pra mim. Eduarda falou, gosta assim, quando você não tá boazinha. Pois é, não posso ser boazinha. Porque se eu for boazinha, eu não vou ajudar vocês. Eu vou iludir vocês. E eu não quero isso. Eu quero dar resultado. Mas para eu ajudar você a ter resultado, eu preciso falar a verdade. Senão, né? Posso até ser processada por propaganda enganosa. Não, comigo isso nunca aconteceu. 17 anos na área, nunca, graças a Deus, nunca tive denúncia, nunca fui processado, então não são 17 meses, né? Nem 17 dias. Grazi falou, acordei hoje disposta a organizar a semana para fazer postagem. 1 hora depois tive crise de enxaqueca. Por que será? Segunda vez que acontece isso. É emocional? Só pode. Você já sabe a resposta. Né? Já sabe a resposta. Se você trabalhasse, Grazi, fora, você não ia ter que trabalhar com enxaqueca? Ou você ia faltar ao trabalho? Né? A gente só não vai trabalhar quando a gente está muito mal. Mas eu já fui trabalhar com enxaqueca, com cólica. Já fui até com diarreia. De fralda. Entendeu? Isso que a gente precisa ver. Não fique esperando a melhor condição para você fazer o que precisa ser feito. Talvez nesse dia da enxaqueca você vai fazer algo mais simples. Mas não pode deixar de fazer. É emocional puro, Eduardo falou. A nossa consciência fica dizendo que não é emocional, é real, a dor estava lá. Só que a raiz dessa dor, muitas vezes é emocional, para te proteger, para você não aparecer. Por quê? Você sabe que precisa aparecer, mas você pode ainda ter questões com isso. Quando você aparecia na sua infância, o que acontecia? É melhor ficar escondida. Escondida eu não sofro certas represálias. Escondida eu não mereço castigo, eu tô quietinha, bonitinha. Entendeu? Né? Falou, eu me livrei da enxaqueca depois da terapia. Tá vendo? Enxaqueca tem muito a ver com emocional. É claro que não é só emocional. Tem que ir no médico, tem que investigar fisicamente. Já investigou? Então é emocional. Belezinha. O que mais aqui? Deixa eu ver. Esses daqui já foram. Aqui foi das que eu fiz. Passei, hoje eu só separei esses 5 itens para vocês que foram, tá? De novo aí, ó. Medo de crescer foi o primeiro item. Perfeccionismo. Terceiro, autossabotagem ligada à autoestima. Quarto, falta de clareza emocional. E quinto, sobrecarga emocional. Quando a pessoa está sobrecarregada emocionalmente, tem muitos afazeres, qual que ela vai deixar, entre aspas, de lado? O que ela ainda não... eu ainda estou começando agora, mas eu tenho a casa para arrumar, eu tenho filho, eu tenho isso, tenho aquilo. Vou deixar isso de lado porque ainda não estou como eu gostaria. Então, não vai estar nunca. A pessoa se sobrecarrega de tudo. Vai estar preparada para fazer quando para você? Nem tão cedo. Se você não decidir. Decisão. É meu trabalho. Trabalho. Se eu investir 2 horas do meu dia no meu trabalho, eu vou ganhar referente a 2 horas.
Você acha que 2 horas num trabalho dá para ganhar muita coisa, gente? Me diga. Entendeu? Então não dá para investir um pouquinho e esperar receber um montão. É incongruente. É injusto. Ah, mas tem gente, Alessandra, para de se comparar com os outros. E para também de acreditar em ladainha, em disse-me-disse, em Zé Enrolão. Que o mais tem aqui na internet é isso. Gente falando que você vai ganhar 30 mil reais de uma hora para outra. Faça a minha mentoria. Ah, pelo amor de Deus. Tomara que essas pessoas sejam processadas por propaganda enganosa. Não é assim que acontece. Só quando essas pessoas levarem um processo aqui, mas as pessoas pagam e deixam pra lá, né? Infelizmente, o Brasil é assim. Ai, nossa, caí no golpe, a pessoa deixa pra lá. Ai, mas tem Deus pra dar, vou deixar. Não façam isso. Né? Mas eu fico... Enfim. A Alessandra falou, eu coloquei meta, quando terminar esse ano, com no mínimo 10 clientes, quero terminar esse ano com no mínimo 10 clientes pagantes. Isso, meta se coloca no papel, coloca a data. Isso também tem aula na mentoria. Eu ensinando a planejar. Quero muito viver de terapia e ajudar muitas pessoas assim como eu estou sendo ajudada. Isso aí, Ale, meta com data. E o que você vai fazer especificamente para conseguir essas pessoas? Específica, coloca ali as ações. Sempre meta precisa ter ação, verbo. Não tem como a gente conseguir cliente continuando em casa sem fazer o que precisa ser feito. É verbo. O que você vai fazer para conseguir essas 10 pessoas? A Eduarda falou, eu morri de rir esses dias com 3 meninas, uma atrás da outra, querendo me vender mentoria com um total de 0 stories e 0 publicações. É, porque elas falam que não precisa aparecer e nem gravar vídeo. Aí vem fazer convite para você no seu Instagram. Vem perturbar no WhatsApp. Nossa, eu amei o seu perfil. Você quer ganhar muito mais? Eu posso te ajudar. Aí eu vou olhar lá, tem uns agora que eu não tô nem respondendo. E olha que eu sou muito educada, hein? Mamãe falou que tinha que responder todo mundo. Tem uns que eu vejo até que estão tentando, tá? Eu vou lá, olha, não me interessa, obrigado, desejo sucesso pra você. Tem uns que eu até faço isso. Outros, com ladainha, com jeitinho fácil. Não vem que não tem. Não vem que não tem. Beijo, Selma. Então, meus amores, anotaram tudo. Pensem, mais do que pensar, sintam com o coração de vocês. Equilíbrio entre o pensar e o sentir. Não dá só para você ficar no racional e também não dá só para você ficar no sentimental, no emocional. Equilíbrio dos dois, razão e emoção, lado a lado. Se você não souber equilibrar isso, vai dar problema. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela falou assim, Alessandra, eu quero muito sua ajuda, porque eu antigamente me dava mal por ser muito racional. Eu escolhia parceiros com características X, Y, Z, alto, louro, olhos azuis, tal. Racionalizava as pessoas. E eu encontrava essas pessoas. Mas quando eu ficava com essas pessoas, não dava certo, separava. E aí eu falei, bom, agora eu vou decidir ser mais emocional, sentimental. Aí esse último eu escolhi com todo o meu amor, e também deu errado. Eu deixei a pessoa falar e eu pontuei. Será que é essa realmente a receita? Ou um ou outro? Ou a gente precisa do equilíbrio dos dois? Aí a pessoa complementou o caminho do meio, né? Caminho do meio significa equilíbrio. Não pode ser só racional e nem só emocional. Vamos pro caminho que equilibra os dois.
É isso. É só isso. É muita coisa, né? É muita coisa. Muita coisa que a gente precisa olhar, mas dá certo quando você olha. Quando você olha e quer realmente acessar o que te prende, você encontra. Mas se você quiser ficar na ilusão, você vai dizer que todo mundo é culpado, menos você. Ai, foi minha mãe, foi meu pai, foi a minha 14ª geração. Olha como eu sou uma vítima. Também não resolve. Primeira atitude para uma pessoa conseguir resultados na vida, seja em qualquer área. Primeira atitude, autorresponsabilidade. Se você entende que você só escolheu como você escolheu devido a tudo que você já viveu e você, a partir de agora, como uma adulta, como um adulto que você assume a responsabilidade, não é culpa, é responsabilidade pela sua própria vida, você sai da situação que você está. Mas se você quiser continuar se justificando, buscando culpados, buscando justificativas, sinto muito, mas você vai continuar onde você está. O que você quer para você a partir de hoje? Terminamos com uma pergunta emblemática para você sonhar com isso. E amanhã você vai falar: Alessandra, pensei no que você falou. Meus amores, o livro desse tema é top, a autorresponsabilidade, né? Do Paulo Vieira. É um livro de bolso que tem exercício, muito show. Beleza, meus amores? Tá lá na outra casa, não tá aqui. Eu sempre mostro ele, né? Mas tá lá. Na outra biblioteca. Com muito carinho eu faço essas lives para vocês já há 8 anos, né? Tem muita live. Eu não comecei a gravar desde 2018, né? Teve um dia que eu falei, tem que gravar, vou botar lá no canal vizinho, né? Para vocês poderem ter acesso, para eu ajudar vocês de forma gratuita. Essa é a minha forma também de contribuir com vocês, de ajudar. E quando eu ajudo, eu também sou ajudada. Eu acredito piamente nisso. Então, quando eu compartilho com amor, com vontade realmente de passar o que eu sei, com vontade de ajudar, as pessoas também vão retribuir. Pode ser que não sejam as mesmas, mas outras pessoas vão retribuir porque é uma lei. É a lei da física, né? Ação e reação. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Plantou sementes ruins, você já sabe o que vai colher. Plantou sementes boas, não tem como colher um fruto ruim. Tá bom? Por nada, Neia. O livro, isso, compra o livro, é muito bom, tá? Beijo no coração de cada um. Deixa eu ver quem ficou até o final, gosto de falar. Eduarda, Isabelle, Silvia, Silvanete, Neia, tudo terapeuta premium de valor, olha que lindas, Patrícia, Wanda, Diomar, gente, olha, o prêmio tá aqui em peso, hein? Valdirene, Claudilene, Valéria, Valesca, Grazi, Alexará, Nete, Leonice, Rosenilde, Teremelo, Sil Queiroz, Ana Lúcia e Mary Souza. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Estamos juntos. E amanhã, hein? Tutoria Mapa do Link Emocional. Alessandra, o que é isso? Eu mando para você. Amanhã a gente vai estar juntos na aula do Zoom. Obrigada, Diomar. Brigadão. Diomar sempre printa, coloca lá que terminou a noite com a live da mentora dela. É uma fofa. Façam isso em termos, não porque sou eu, gente, qualquer pessoa que você está estudando, você está vendo, coloca, divulga. Os clientes gostam de ver você se preparando, você estudando. Aí a pessoa vai chegar, nossa, você vive estudando, né, Diomar? Diomar já deve ouvir muito isso. Nossa, você, caramba, você não para, você trabalha muito, você estuda, entendeu? É isso. Obrigada, Levo. Estaremos juntas. Ana, beijo. Mary, beijo. Val, beijão.
Tchau, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até qualquer hora nesse mesmo bate-canal. Toda quarta às 19. Lives, surpresas no fim de semana. Tem. Muita coisa, muita coisa. Néia também vai estar lá. Isso, Néia. Já te coloquei no grupo? Nem sei. Vamos ver. Vou conferir o grupo agora, tá? Beijo, Dalva. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui!